poderoso, eterno, maravilhoso Pai. Mais uma vez, Senhor, nos colocamos em Tua presença, Senhor. Meu Deus, eu entrego nas Tuas mãos nesta noite, em mais uma vez, a vida e a saúde do pastor Josué, meu Pai. Deus, assim como o Senhor já tem usado, mas eu te peço uma vez mais, usa o Teu servo nesta noite, Senhor. Meu Deus, que ele venha ser usado como um canal de bênçãos aqui nesta noite, meu Pai. Que ele possa ministrar a Sua palavra, Senhor, que ao Senhor já revelou para ele, meu Pai. E ele já está aqui preparado, Senhor. Meu Deus, que esta palavra venha refletir, meu Pai, um efeito abençoador, meu Pai. Um efeito curador, Senhor. Que nós possamos guardar esta palavra que vai ser preleitada, que vai ser ministrada, Senhor. Que nós possamos levar essa palavra, Senhor. Ó Deus, conosco, meu Pai. Deus, usa o Teu servo. Blinda a vida e a saúde dele, a casa, os filhos, a esposa. O ministério dele, Senhor, eu entrego nas Tuas mãos, Pai Santo. Guarda este lugar, meu Pai. Que nada venha nos incomodar, nada venha tirar, meu Pai, a atenção, meu Pai. Repreenda, meu Pai, todo incomodismo, todo agitamento, meu Pai. Deus, cuida desta igreja, Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor. Escancare e abra as janelas do céu sobre nós nessa noite. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. As palmas louvam o nosso Deus. E desde já agradeço a rica e benção oportunidade em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e a paz do Senhor Jesus nessa noite, amém? Motivo de alegria, mais uma vez, estarmos aqui com os irmãos, as irmãs, para juntos partilharmos esse momento de alegria, esse momento de fé. Sem delongas, gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Jeremias capítulo de número 33, sobre o tema a que se subordina esse culto, esse momento de fé. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, Ele é o Deus que revela para nós sinais. E somente aqueles que creem nos sinais, eles vão alcançar milagre. Diz a palavra que os sinais seguirão aqueles que crerem. Glórias a Deus. Se você não crê em sinais, se você não crê em sinais, você não alcança milagres. Milagres, ele é precedido por sinais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande. Jeremias 33. Louvado seja o nome do Senhor. É uma alegria muito grande. Porque todos que podem de repente ter uma olhada aí fora aí com um pouco da chuva. Choveu pouco, né? Pouco, né? Ontem no final da tarde eu vim mais cedo à igreja. Chamei meu filho do meio falando, vamos comigo na igreja, eu vou limpar a igreja, preparar a igreja já para domingo, estarmos na celebração da ceia. E eu olhei para o horizonte e vi que havia uns castelos. Eu falei, a chuva tá perto. Glórias a Deus. Aí passou um senhor conhecido meu para ir perto da igreja, ficamos falando por alguns minutos ali. Eu falei, olha, a chuva ela tá perto. Aí ele falou assim, não, mas não vem chuva não. Eu falei, não, aquelas nuvens que estão lá, elas são nuvens que estão anunciando chuva, e elas estão por perto. Bom, levantei 4:30 da manhã, e a lua já estava caminhando para se pôr, e havia um arco longe da lua. Eu falei, eu tenho certeza, a chuva está perto. Maravilha, Senhor. E não havia previsão de chuva para cá. E não tinha previsão de chuva para cá. Mas quando Deus quer fazer diferente, eita glória! Quando Deus quer surpreender, Ele manda os sinais. E só recebe quem crê. Logo cedo eu falei, está aqui a mensagem, eu olhei ali a mensagem, que mais um amigo meu que nós temos costume de estar olhando, e falávamos pela manhã. E eu logo cedo falei com ele, olha,
O sinal estava de madrugada. E ele falou assim, que Deus te ouça. Eu falei, não, mas o sinal estava de madrugada. E só quem acredita no sinal recebe bênção. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Aleluia. É uma alegria muito grande ver os irmãos de São Domingos, lá de Abaíba. Que Deus possa honrar a fé de vocês. A vossa caminhada da casa de vocês até aqui, ela não será vã. Haverá uma recompensa no Senhor. A irmã disse aqui, a nossa irmã diaconisa Lúcia diz aqui que veio lá do Rio das Ostras, né? Aí passeando na casa da sogra. O esposo dessa irmã aqui, quem não conhece, é um testemunho de um milagre extraordinário. Era para estar debaixo da terra, mas Jesus tira de onde ninguém acredita e levanta e dá nome, dá graça, dá unção, dá poder e ainda faz testemunhar, porque tem muita gente aqui que Deus deu testemunho para você e você está com a sua boca lacrada e você não testemunha, e você não ajuda a fé do teu irmão, e você não conta as maravilhas do Senhor. O salmista Davi diz assim: eu quisera contá-las, mas são inumeráveis. Mas pelo menos conta. Não dá para contar tudo, mas conta. Quanto que dá, quanto que lembra, né? A irmã diz aqui, contou a bênção, já teve debaixo do caminhão, mas Deus tirou. Deus tirou. Quantos aqui Deus tirou você de situações aqui? Você não estaria mais aqui. Quantos que Deus aqui deu mais alguns anos do fôlego de vida? Quantos que Deus tirou você da ponta de um revólver? Quantos Deus tirou aqui de um acidente na estrada? Quantos Deus aqui livrou? Deus te deu história, Deus te deu testemunha para você glorificar o nome dele. A cada manhã que você levanta, agradeça ao Senhor, peça a bênção e a proteção, agradeça por tudo que Ele já tem ministrado sobre a sua vida, amém? Jeremias 33 diz assim: Jeremias estava ainda preso no pátio da guarda, quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou, seu nome é Senhor. Clame a mim, e eu responderei, e direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. A tradução, revista corrigida: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você pode curvar ssua cabeça. Deus Pai, a tua palavra, Senhor, ela é a verdade. A tua palavra, ela é ó Deus, a instrução para o homem e a mulher aqui nessa noite. Que diminua eu, Pai querido, e o Senhor cresça. Que diminua eu e o Senhor apareça. Que o nosso nome, Pai querido, esteja, Senhor Deus amado, nos lugares mais baixos, mas o Senhor seja glorificado nesta noite, neste lugar. Pai querido, que todos que entraram neste lugar crendo nos sinais, esperando, ó Pai amado, pelos milagres, sejam recompensados cada um, ó Deus, da maneira que buscaram, que vieram esperando, que tem crido. Que tome posse nesta noite, para a honra e a glória que há no nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode tomar o seu lugar. Você vai desocupar as suas mãos e você vai oferecer para Jesus uma linda salva de palmas. Vai fazer sua mão doer, para doer. Aleluia. Glórias a Deus. Nos diz a palavra, nos diz a palavra do Senhor Jesus, a palavra da Escritura Sagrada, nos conta aqui a história do profeta que é denominado de profeta chorão, Jeremias. Esse homem aqui tinha uma vida, amados irmãos, como qualquer um de nós aqui que vivenciou um pouco de emoção ao longo da vida. E todos nós
Geralmente a emoção ela é mais aflorada quando a gente vai chegando a uma certa idade da vida. Quando a gente é muito novo, a gente é meio tupetudo, a gente tem mais coragem, a gente tem mais ânimo. Mas com o passar da idade, com o passar dos anos, a gente começa a ficar mais sensível. A sensibilidade, amados irmãos, porque diante de tantas razões que nós aprendemos com as experiências da nossa vida, nós temos um aspecto de sensibilidade. Aleluia! E Jeremias, diferente de muita gente que vive nos nossos dias, Jeremias desde cedo ele tinha uma sensibilidade diferente. Porque desde criança, Deus já palestrava com Jeremias. Desde criança, Deus já falava com ele. Se você pegar o capítulo 1, capítulo de número 2, capítulo de número 3, o livro do profeta Jeremias, você vai observar que ele tinha, inclusive, um receio de levar a palavra de Deus, com medo de falar alguma coisa e as pessoas não crerem na palavra que ele ia transmitir. Glória a Deus. Mas ainda assim, Deus encoraja ele dizendo: não digas que eu sou uma criança, porque o que eu colocar na tua boca, tu irás dizer. Onde eu mandar você ir, você irá e você vai cumprir o meu propósito. Glória a Deus. Jeremias, ao longo da sua vida, descrevemos no livro do profeta Jeremias, o livro de Jeremias, o livro de Lamentações, os quais ele vai relatar com tanta beleza, com tantos detalhes, falando acerca de concertos, falando acerca de juízos para Judá, falando de concertos para Israel, falando dos momentos difíceis e quantas vezes os homens mencionados ao longo do texto de Jeremias, eles não deram ouvido. E esse Jeremias, quando chega no capítulo de número 33, ele tinha acabado de vivenciar uma experiência muito ruim. Para quem ainda não conhece a história do profeta Jeremias, ele tinha vivenciado uma experiência, e ainda estando dentro da sua nação, o povo chegou a ele e fez a ele um pedido: Jeremias, nós queremos ir a uma terra, a um lugar de onde nós já tivemos uma aliança com eles, onde nós já tivemos uma comunhão com eles. Jeremias, será possível, Jeremias, você consultar o teu Deus? E o que o teu Deus disser, Jeremias, nós vamos respeitar. Presta atenção, nós vamos respeitar, nós vamos obedecer. O profeta Jeremias virou para aquele povo e disse assim: olha, me deem 10 dias. E quando der 10 dias, eu já terei a resposta de Deus, porque Deus já falava com Jeremias desde quando ele era criança. E tem gente aqui que às vezes você vai orar um mês e Deus não vai falar contigo. Você vai orar um ano e Deus não vai falar contigo. Não fica preocupado com isso não, porque Isaías vai dizer: e eis que a mão do Senhor está encolhida, que não possa salvar, nem os ouvidos agravados que não possam ouvir. Deus não deixa de ouvir, Deus ouve. Atender é outra coisa. Deus ouve. Te responder é outra coisa. E ao fim dos 10 dias, diz a palavra que Jeremias, ele volta com a resposta para o povo. E o povo que tinha dito para Jeremias: o que o teu Deus disser, nós vamos obedecer, nós vamos respeitar. E diz a palavra que Jeremias, ele volta com a resposta para aquele povo. E a resposta de Deus era: não vá. Imagine que você, quando vem à igreja, quando vem no culto, você já vem assim: o que Deus falar eu vou aceitar. O que Deus mandar. Quantos aqui têm vindo no culto? Quantos aqui têm vindo cultuar, têm ido lá na sua igreja, lá onde você mora, onde você reside, para de fato deixar Deus fazer a vontade dele? Quantos aqui oram a oração do Pai Nosso? Oração difícil. Seja feita a tua vontade. Oração difícil. Oração que a gente tem dificuldade de permitir que a vontade de Deus seja cumprida. E esse povo, primeiro ele faz um trato para Deus. Não é Deus com o povo.
O trato é do povo. Olha, o que Deus disser, nós vamos cumprir, nós vamos obedecer. E quando Jeremias diz para eles, olha, Deus falou que não é para ir. Ah, meus irmãos. E quando esse povo recebe essa palavra, que Deus disse, não volte naquela terra. Não coloque os seus pés naquela terra. Não tenha uma aliança com o passado que ora vocês já tiveram naquele lugar. Não tenham comunhão com as coisas daquele lugar. Deus dizendo, não volte lá. E sabe o que o povo fez com Jeremias? Quando ele acabou de entregar a palavra de Deus, o povo agora toma Jeremias preso, aprisiona Jeremias, e ainda diz para ele, agora não são nós que iremos àquela terra, mas nós vamos levar você com a gente. Você ainda vai com a gente. E a pessoa, que dor, que pressão. Você ainda tem que orar para a pessoa, ainda tem que ajudar aquela pessoa, avisar aquela pessoa, orientar aquela pessoa, ainda tem que estar enfiado no meio do problema daquela pessoa, porque aquelas pessoas muitas vezes são más. Elas não temem a Deus, não respeitam a Deus e nem têm pingo de amor pela sua vida. E às vezes você está ali orando, fazendo de tudo por ela, ajudando, aconselhando, e ainda te coloca no meio do rolo, no meio do problema. E diz a palavra que é nesse período que Jeremias começa, amados irmãos, a sofrer confrontos. Porque levanta um homem chamado Ananias, e esse homem chamado Ananias, o texto vai dizer que ele é mencionado como o falso profeta. E lidar com falso profeta é um negócio que a gente tem que ter muita visão de Deus, discernimento espiritual, para não ser enganado. Não é todo mundo que vem de roupa bonitinha, que parece crente, que é crente, não. Nem todo mundo que fala palavras bonitas, que está falando até em línguas, fazendo sinais, coisas acontecer. A palavra do Senhor Jesus nos adverte que se no final dos tempos nós não tivéssemos a capacidade, a vigilância, seríamos enganados. Porque muitos fariam proeza, vai dizer o texto, alguém vai dizer, Jesus está ali, e aí vai o povo correr lá. Ah, Jesus está lá, aí vai o povo correr lá. Aí o outro vai dizer, mas Jesus está lá, aí vai todo mundo correndo lá. E chega lá, na verdade não é nada daquilo. E todo mundo que tem uma elevação extrema de expectativas, a tendência é voltar decepcionado. E quem te disse que Deus decepciona alguém? Quem te disse que Deus, quando você vai orar a Ele, quando você entra para dentro do seu quarto, dentro do seu banheiro, lá na sua laje, lá no seu quintal, quando você vai no monte, quando você vai orar, quem te disse que Deus está te decepcionando? Você pode decepcionar comigo, pode decepcionar com a missionária, com as diaconisas, com tantas pessoas desse mundo, mas com Deus não tem como a gente decepcionar. A gente está criando expectativas em cima do que os homens têm que responder para nós. E diz o texto que levantou um homem chamado Ananias, e esse era chamado de o falso profeta. E ele começou a profetizar para agradar o povo. E ele começou a dizer palavras, olha, na verdade Deus está falando que é para ir, porque vai dar tudo certo. E Jeremias ficou furioso com aquilo. Jeremias ficou furioso, e vai dizer o texto que ao longo de um mês da palavra profética de Ananias, 30 dias depois, Jeremias falou, olha, estou quebrando o arco, a canga, que significava um jugo que era maleável, o povo podia aceitar. E Jeremias vai lá e coloca agora um jugo de ferro e diz para eles, agora não somente vai haver um jugo, como vai haver jugo de ferro. E muitos aqui não entendem muitas vezes o que é um jugo de ferro. Não entendem o que é um jugo de ferro. E ele vai dizer, você profetizou falsamente no nome de Deus. Você mencionou o nome de Deus para poder agradar os homens, fazer o que eles querem, cumprir a vontade deles. E 30 dias depois, Ananias desce ao pó da terra.
Diga para esse irmão, não brigue com o nome de Deus. Diga para essa irmã que está do seu lado, não brigue com o nome de Deus. Aleluia. A gente não pode, irmão, brincar com o nome de Deus de maneira alguma. E quando nós vamos caminhando, Jeremias ele vai abordar vários aspectos dentro de toda a palavra que ele vai lançar sobre aquele povo rebelde, um povo que não temia Deus, que não queria mais ouvir a voz de Deus. E parece que nos dias atuais é a mesma coisa. Você está falando, olha, não vai naquela direção porque ali tem uma prisão. E tem gente indo na direção da prisão. Você está dizendo, não caminhe por esse lugar porque tem um abismo, e a pessoa não ouve, ela vai para o caminho do abismo. E sabe o que acontece? Quando nós lemos o texto do livro, do capítulo 1 de Romanos, vai dizer lá, por causa da rebeldia, da desobediência, Deus entrega o homem para ele se saciar. Ele cumpria suas vontades a ponto dele quebrar a cara e ele ter uma noção e voltar a Deus e salvar a sua alma da perdição. Leia Romanos capítulo 1, você vai lendo, você vai observando o que Deus vai dizer pelo apóstolo Paulo. Porque muitas das vezes nós queremos que, olha, é muito bonito lermos a frase, clama a mim, responder, te anunciar, te aí coisas grandes, filhos que não sabem, mas quando a gente não entende o contexto, quando a gente, na verdade, não estamos sujeitos à palavra do Senhor, vamos olhar para dentro das Escrituras Sagradas, quais homens eles vivenciaram o momento de clamor que Deus foi responder para eles. E olha para todos esses episódios, eram momentos de dores, momentos de aflições, momentos difíceis. Vamos lá para o livro de Êxodo, pega lá no capítulo de número 14, nós vamos encontrar o povo está diante do mar, a parede de água para todo lado, atrás está o exército, e Deus pergunta assim, Moisés, por que clamas a mim? Moisés estava orando. Olha para cá, minha irmã, olha para cá, irmão. Não adianta você procurar o pastor Josué, a missionária Irene, para poder fazer um clamor, às vezes pela sua vida, quando é necessário você caminhar, quando muitas das vezes é necessário você se colocar diante de uma ordem do Senhor para a sua vida. O líder era Moisés, e Deus falou com ele, por que você clama a mim, Moisés? Diga para o povo que marche. Clamar, amados irmãos, na hora errada não vai resolver problema. Clamar no momento que não tem sentido, a gente precisa clamar como objetivo de preparar. Porque Jesus mesmo menciona para os seus discípulos que a oração, louvado o nome do Senhor Jesus, ela tem uma característica de preparar a nossa carne. Porque ele fala assim, olha, a carne ela é fraca, o espírito, ele está sempre pronto. Sempre pronto. Espiritualmente você pode estar sempre pronto. Mas a carne tem suas nuances. E eu vejo aquilo ali, eu não vou passar ali não. Tem um negócio preparado na encruzilhada. E o meu corpo arrepiou. Alguém te colocou alguma coisa. O espírito, quando você liga ele com Deus, você vai encontrar coragem para poder caminhar. Mas quando você liga na terra, você começa a encontrar medos, temores, insegurança. O povo estava ali reclamando, Moisés, por que o Senhor não deixou a gente ir lá, Moisés? Lá tínhamos cebola, lá tínhamos melões, lá nós tínhamos sepulturas, nós tínhamos casa, tínhamos um trabalho escravo, mas lá nós tínhamos, Moisés. Agora nós iremos morrer aqui porque o exército de Faraó está chegando. Aí Deus vai falar o quê? Diga ao povo que marche. Porque o exército que vocês viram, os perseguidores que vocês viram, se vocês andarem, se vocês forem na direção do que eu estou mandando, vocês vão ver um grande milagre hoje. Aleluia! Aleluia! E o que Jeremias estava vendo ali naquele momento é que Deus vai falar com ele. Dentro do pátio da guarda estava ele preso. Quantos aqui podem hoje estar presos em alguma circunstância da sua vida? Quantos aqui podem estar hoje aprisionados, vivenciando um momento difícil? Pode ser dos vícios, pode ser uma prisão de enfermidade, pode ser uma prisão emocional.
Quantos chegaram aqui hoje? Pode ser uma prisão da idolatria, que você às vezes não consegue se libertar. Quantos estão aqui às vezes aprisionados num caminho de infidelidade conjugal, numa infidelidade onde você trabalha? Mas o Senhor estava falando com ele: Jeremias, clama a mim. Olha, mas por que Deus fala com ele, clama a mim, se Jeremias era um cara que mais clamava a Deus, o cara que mais orava? Presta atenção, nem sempre quando a gente está orando, a gente está orando na direção certa. Nem sempre a gente está orando, a gente pode orar dia e noite, irmão. Se a gente orar errado, Jesus falou isso. Vocês recebem mal porque pedem mal. E tinha gente que orava muito no dia de Jesus. Os discípulos de João falavam com os discípulos de Jesus: olha, mas nós aqui jejuamos, os discípulos de Jesus não jejuam. Nós aqui fazemos isso, mas esse daqui não. Os saduceus tinham uma prática religiosa, os fariseus tinham uma outra prática religiosa, ou seja, e aqui nós vamos encontrar aqui Jeremias sendo aconselhado por Deus: clama a mim. O clamor que você precisa fazer não é um clamor de pedido para um homem da terra. O clamor que você precisa expressar de palavra, a oração, ela é uma comunicação, e a única coisa que a gente pode fazer diante de Deus é orar. Murmurar, reclamar, voltar para trás, regressar, deixar de fazer, não é opção. A opção nossa é orar. Orar de que jeito, pastor? Sentado, deitado, do jeito que tiver. Ezequias orou doente, virou para o canto da sua cama e orou ao Senhor, e Deus ouviu. O Jonas orou lá no ventre do peixe e Deus ouviu. Ana estava com amargura na sua alma e ela orou e Deus ouviu. Elias estava amargurado diante da perseguição de Jezabel, e ele apresenta um pedido para Deus: acaba comigo, porque perseguiram e mataram os meus pais, os profetas, e somente eu sobrei, já não suporto mais. E Deus ouviu, não fez o que ele queria. Deus encorajou: vai e faz, porque tem muita obra contigo. Tem muita obra contigo. Josué orou. A liturgia bíblica vai dizer: o sol parou. E você tem orado, o que tem acontecido? Qual é a resposta da sua oração? Porque está dizendo aqui: clama a mim, responder-te, vou revelar coisas grandes. Quanta gente não sabe o que é que Deus está falando com você. Quanta gente não entende. Tem gente que está tendo sonho de noite, não está entendendo. Sabe por quê? Você não está orando pedindo a Deus para te dar discernimento. Você não está orando para Deus te dar direção, para você ter o entendimento necessário. Às vezes Deus está querendo despertar você para ser um canal de bênção dentro da sua casa, dentro da sua família, no local onde você trabalha. E às vezes você está dando um de desentendido, não tem coragem de pedir a Deus: me prepara, me capacita. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer em Isaías, no capítulo 1, ali até o capítulo de número 5, havia ali uma preparação para Isaías ser um homem a levar a mensagem acerca do Messias. Mas é como ele iria se ele habitava no meio de um povo que tinha os lábios impuros? Como ele ia mencionar acerca do Salvador, do Messias, se as pessoas onde ele morava eram pessoas incrédulas, eram pessoas abomináveis? O serafim pega a brasa, coloca na boca dele, prepara ele: a partir de agora você pode ir. Porque de repente você vai olhar para a vida que você está levando hoje. Você vai olhar para a circunstância: pastor, mas eu sou pecador. Não tem nenhum aqui que não é pecador. Todos nós estamos sujeitos ao pecado. Mas quando nós entendemos, amados irmãos, que Jesus é que pode remir-nos, remir do pecado. Apocalipse capítulo de número 22 vai dizer que bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro é para nos purificar. O sangue do Cordeiro é para nos limpar. E quando você vai a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, a sua vestidura espiritual, o seu caráter, a sua identidade, você que mente, você que rouba, você que adultera, você que trafica, você que comete tudo aquilo que a palavra
palavra do Senhor condena, você que está praticando algo, aquilo que a palavra do Senhor condena, o sangue de Jesus tem poder para transformar a sua vida. E quando você começar a orar, e quando você começar a buscar o Senhor vai começar a revelar coisas grandes e poderosas na sua vida. Não é do dia para outro instante que a gente vai começar a receber coisas grandes de Deus. Jeremias já vivenciava a experiência, Deus estava encorajando ele para uma nova etapa na vida dele. Porque até aquele momento, olha, Jeremias já tinha cansado de ser usado por Deus. E nem por isso Deus falou para ele parar de orar. Até aquele momento Deus já revelava para ele. Porque lá ali no capítulo 27, 28, você vai encontrar a história quando ele tem o diálogo, o momento em que ele é usado por Deus para repreender o povo que queria voltar para a terra da escravidão. Ou seja, anteriormente Deus já usava Jeremias. Só que todos os dias a gente tem que aprender que na presença do Senhor, para Deus continuar mantendo, a gente tem que orar muito mais. Para Deus continuar nos capacitando, a gente tem que buscar muito mais. E esse tempo que nós estamos atravessando com tanta atrocidade, a gente tem que orar muito mais. A gente tem que jejuar muito mais. A gente vai ter que vigiar muito mais. A gente vai ter que dar mais atenção para Deus, mais do que tudo que a gente tem dado atenção para esse mundo. Todas as nossas preocupações, tudo aquilo que tem vindo para gerar em nós medo, algum tipo de receio, de temor, nós temos que olhar para dentro da palavra, ou seja, coisas que podem nos aprisionar a uma circunstância social, as tragédias que nós estamos vivenciando nesse tempo. Faremos o quê? Se não clamarmos o Senhor, faremos o quê? Vamos repetir o povo que saiu, o povo hebreu que saiu da terra do Egito e começou a reclamar e murmurar? Ou vamos cumprir o ídolo do Senhor Jesus? Ou vamos jejuar e vamos orar? Ou vamos fazer o que está dentro dessa palavra, porque ele diz: clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Irmão, coisa maravilhosa é Deus revelar para a gente. Quem tem orado, buscado a Deus aqui para Deus revelar, ó, é coisa maravilhosa, né? A gente fica assim: Deus mostrou, Deus revelou. Sabe quando Deus revela, a gente fica preparado, a gente fica tranquilo. Você quer ver os crentes desesperados? Crente que não tem, que Deus não mostra nada para ele. Eu lembro de um senhor que ele disse, há muitos anos atrás, o senhor já até faleceu, ele falou assim, crente dentro da igreja há muito tempo. E certo dia ele falou assim: eu não sei o que está acontecendo comigo. Aí eu perguntei: mas o que foi? Eu tô indo, vou na igreja, e Deus não usa ninguém para falar comigo. Tanta gente na igreja recebe algo,
porque eu vou mostrar o que vai acontecer com esse povo. Você pegar o livro dos profetas, Isaías, Jeremias, você vai pegar Zacarias, Daniel, e dali você vai seguir todos eles, Deus vai estar mostrando as etapas, até chegar lá no livro de Malaquias. Todo o processo, desde os alertas, até quando cai, até quando sofre, até quando Deus vai lá e traz de volta e traz o resgate, até quando chega Mateus e começa o processo de restauração. Aleluia! Irmão, se você caiu, presta atenção aqui. Se você errou, Jesus te perdoa. Eu também te perdoo. Se você fracassou, a palavra do Senhor que diz que se o homem cair durante o dia 7 vezes, por 7 vezes o Senhor te levantará, porque Jesus ama você. Glórias a Deus. Você pode ter mentido, você pode ter dado ouvido àquilo que não vem de Deus, você pode ter crido em coisas que não vêm da parte do Senhor, mas o Senhor tem te chamado para crer na palavra, porque Ele quer ter um relacionamento com você. Você vai orar de madrugada, vai levantar pela manhã, vai orar, vai clamar, vai orar durante a noite, vai orar durante a tarde, durante o dia, qualquer momento que você orar, o Senhor vai falar contigo, o Senhor vai mostrar verdades da sua vida. Aleluia. Maravilha, Senhor. Mas às vezes é necessário a dor do sofrimento. Às vezes é necessário. A gente não entende. Mas por que, pastor, que Deus me colocou dentro de uma família que ninguém ora, ninguém valoriza a gente? Por que Deus me colocou dentro de uma família que ninguém quer nada com nada? Não é assim que acontece? A família da gente às vezes não ora, não vai na igreja, não quer nada com Jesus. Aí quando aperta, aí pede o pai, pede a mãe, pede o tio, o avô, a avó, pede o parente, é o da família, pede lá, aquele é crente lá, ele ora e responde. Acabou, foi curado, Deus abriu porta, restaurou a família, casamento, some, passa perto de você, não te conhece, não lembra mais. Mas é assim mesmo. Jesus falou que o profeta ele não é honrado dentro da sua pátria. Dentro da sua pátria, Jesus está falando que ele é esquecido dentro da sua própria família. E nem por isso você vai deixar de orar pela sua família. Nem por isso você vai deixar de orar pelos seus. Porque o Senhor vai revelar sinais grandes e prodígios. Eu ouvi uma frase agora há poucos dias. Eu fiquei assim... Eu não vou falar com os cabelos embranquecidos, porque isso é natural, daqui a pouco vai ficar branco mesmo. Mas quase que ficaram brancos de um segundo para o outro. Uma pessoa fez um comentário, uma pessoa que diz cristã, fez um comentário que mexeu comigo. A pessoa diz assim, comentando uma publicação na internet: eu nunca precisei ficar pedindo oração a ninguém. Eu sempre soube fazer as coisas certas na minha vida. Eu fiquei pensando assim: quando é que essa pessoa passou a ter discernimento da vida? Você entende isso? Quando a gente era criança, a gente tinha discernimento, a gente nunca precisou de oração, nunca precisou de oração. Ai de nós se não fossem os nossos pais, mães, tios, avós, alguém que estivesse orando por nós. Às vezes um amigo, um vizinho. Quantos aqui chegaram a conhecer Jesus porque Deus usou a vida de alguém, e você está hoje aqui nesse culto porque Deus usou alguém para estar orando pela sua vida, está jejuando pela sua vida? Então não menospreze aqueles que foram usados para Deus revelar coisas na sua vida, para te mostrar sinais, para te revelar prodígios. Valorize os homens e as mulheres que Deus tem usado para ser pessoas de Deus na sua história. Aqueles não fizeram nada disso. Naqueles dias consultaram Jeremias, mas não valorizaram o bem de Deus. Olha para cá, estou encerrando. As oportunidades de Deus, elas também acabam. As oportunidades de Deus também acabam. Sabe por quê? A palavra do Senhor nos diz que muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, eu profetizei no teu nome, eu curei no seu nome,
Jesus falou: apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque não vos conheço. É, Jesus. Ai, irmão, que palavra dura, né? Você orou, mas não orou para ser salvo. Orou para poder ter dinheiro, orou para ter família, orou para ter emprego, orou para ter carro, orou para poder passar na faculdade, orou para poder passar no concurso, orou para tanta coisa terrena, mas não orou pela sua salvação. A mãe dos filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João: Jesus, ô mestre, permita que os meus filhos, um assente à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus falou: não me é lícito fazer isso, não posso. Eles precisam vencer o mundo. Você está achando que chega na igreja, a missionária vai orar e vai salvar alguém? Ela vai orar, Deus ouve a oração, mas ela não tem poder de salvar. Se aquela pessoa der lugar para o Espírito Santo aonde ela estiver, aí a oração daqui vai estar reverberando na vida daquela pessoa. Glória a Deus. Você que é mãe, você que é pai, continue orando. Continue. O Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, vai dizer que um filho que deixa a casa do seu pai, deixa o seu irmão. Eu preguei há poucos dias sobre isso. Ele deixa a casa do seu pai, o seu irmão, e tinha muitos servos. E depois, quando a vida fica ruim para ele, o texto vai dizer assim, caindo em si. Aí ele foi fazer uma reflexão: puxa vida, eu pequei contra os céus e contra o meu pai, vou voltar e pedir perdão. Sabe o que você pode fazer hoje? Reconhecer que errou. Voltar, dar um passo atrás e pedir perdão para Jesus. Jesus, eu estava orando só por coisas terrenas, só por coisas materiais. Você pode orar hoje pela sua salvação. Quando a gente chega no culto, faz um apelo para alguém entregar a vida para Jesus, porque a gente sabe que toda pessoa, todo homem está sujeito a uma hora ou outra ele ir embora e perder a salvação. E às vezes não dá tempo de ser batizado, não dá tempo de você entregar a tua vida num ritual de batismo, não dá tempo de passar pela mesa da Santa Ceia. Mas uma coisa que você precisa fazer é clamar o Senhor enquanto se pode achar, como diz o profeta Isaías. Clame. A Escritura Sagrada nos adverte para o Senhor nos livrar da hora repentina. Ai, uma hora repentina é a hora que a gente não tem noção dela. Vem, acontece e você não tem poder nenhum para resolver nada. Você fica de mãos amarradas. Você não pode dar, o remédio não resolve, o médico não está lá para socorrer, a ambulância não chega a tempo, fura o pneu, alguma coisa acontece, a hora repentina, tudo dá errado. Entrega a sua vida para Cristo. A tua maior oração hoje aqui nesse lugar não é orar para Deus abrir uma porta para você começar a trabalhar segunda-feira, não. A tua maior oração que Deus pode fazer para você não é para Deus arrancar do meio dessa confusão que você está envolvido nela, não. A tua maior oração, Deus vai revelar aqui nessa noite, é para haver uma festa lá no céu. Glória a Deus. É para haver uma festa no céu. De um homem, de uma mulher que se arrepende, de um coração que se abre diante do Senhor, que fala: Senhor, eu pequei contra os céus, pequei contra o meu avô. Quantas vezes meu avô queria orar para mim, eu não aceitei. Eu errei contra minha avó, minha mãe, meu pai. Quantos aqui estão hoje aqui ensinando para os filhos e não querem mais dar bênção? O filho chega, benção pai, benção mãe, vovô, vovó, e já estão dizendo: quem dá bênção é Deus, eu não dou bênção não. Você está munido de uma autoridade espiritual. Adianta a gente orar e depois, quando Deus dá pra gente, a gente não sabe usar? Adianta a gente ficar pedindo a Deus e depois, quando Deus dá pra gente, a gente não sabe como fazer uso da ferramenta? Ah, Deus me dá um filho. Quando Deus dá o filho, não sabe como é que cria. Ah, Deus me dá um emprego. Aí quando Deus dá um emprego, não sabe como é que funciona. Pede de qualquer jeito. E não é assim não, irmão.
Deus está falando com ele aqui. Ele estava preso, circunstância difícil da vida. Abençoa aquela pessoa, Senhor, transforma o coração daquela pessoa, Senhor, transforma esta causa, Senhor, venha mudar esse cenário de guerra, de luta, de batalha. Senhor, o meu perseguidor, sonda o coração dele, sonda o coração dela, visita aquela pessoa. E Deus vai começar a mover. Aí você vai começar a entender, olha, a palavra é verdade. E Deus começa a trazer anúncios diferentes. Anúncios. O profeta Isaías fala que Jesus viria, ele traria boas novas, mensagens novas. No jornalismo, as boas novas são como notícias frescas, diariamente. Vê que é difícil hoje você ver uma notícia fresca. A notícia que você tem de manhã, 6 horas da manhã, 9 horas já não é mais aquilo, já mudou, 10, meio-dia já é outro, já é outro, já é outro. Agora presta atenção. Mudou? Passou céus e a terra, mas a palavra dele permanece a mesma. A promessa não muda. A promessa de fazer transformações na sua vida é a mesma. Você que precisa mudar a mente, mudar o coração, mudar de lugar, mudar aquilo que você está vivendo e receber a promessa do Senhor, que está dizendo: anunciar-te-ei, ele vai trazer mensagens novas dentro da sua casa. Glória a Deus. Vai trazer informações novas na sua vida. Pastor, dá até medo, né? Tem gente que fica com medo nessa hora. Ah, mas o que Deus vai mexer na minha casa que vai trazer notícia nova? Ah, irmão, você está com o seu coração nas mãos do Senhor? Fica com medo de nada, não. Se você está orando, é porque você quer uma resposta. Você não quer que Deus responda? E por que está com medo da resposta dele? Por que está com medo daquilo que ele vai falar contigo? E ele vai dizer: vou anunciar coisas grandes. Você está preparado para receber coisa grande? Você tem orado para se preparar para coisa grande na sua vida? Porque esse negócio de orar de qualquer jeito, e quando a bênção é muito grande, chega e você não suporta. Não tem capacidade para segurar ela. Ele está falando que vai anunciar coisa grande. Glória a Deus, aleluia. E ele não vai fazer aquilo que você já sabe. Eu estou dentro do texto ainda. Ele não vai fazer aquilo que você já... Aí eu já imaginava isso. Coisas grandes e firmes que não sabes. Que eu não tenho nem noção. Amém, irmãos? Você não tem nem noção. Como é que isso aconteceu? A coisa que Deus fez. Tem pessoas aqui que vão ver gente da sua família sendo alcançada de uma forma que depois você vai ficar surpreso. Você vai ficar surpreso. Você vai ficar surpreso. Daqui a alguns meses você vai lembrar dessa palavra.
você vai falar assim: valeu a pena crer na palavra do Senhor. Glória a Deus. Valeu a pena ter ido lá naquele culto 25 de maio. Valeu a pena ter molhado um pouquinho na chuva, né? Tava diferente, né? Mas era o dia que o Senhor separou e valeu a pena, porque hoje coisas novas. Para quem está orando, para quem está vivendo isso daí, Deus está separando para a sua vida. Abra suas mãos. Deus, a Ti seja toda honra, toda glória, louvor e adoração. Pai, eis aqui esta palavra, Senhor. Ensina esse teu servo. Ensina a tua serva, Pai querido, a orar. Aqueles que às vezes não têm palavras. Porque muitos aqui, Pai querido, às vezes não tem nem palavras mais, porque às vezes só sabe chorar. A dor é tão grande, o aperto no coração tem sido tão grande, Senhor, que já tem pessoas aqui que já não tem nem palavras. Dores, enfermidades, problemas da família, olha isso. Pessoas, Pai querido, que estão perto da sepultura, porque estão andando no caminho que não é o do Senhor. Mas, Senhor, eu quero te pedir hoje, dispensa o mensageiro do Senhor ao encontro daquela pessoa. Pai querido, ela vai chegar para a sua família, vai chegar com o coração quebrantado. O Senhor vai enviar, Pai querido, um mensageiro. O Senhor vai fazer como foi com Saulo, a caminho de Damasco. Parou ele e deu a mensagem, e a partir daquele dia foi transformado e não recuou no seu caminho. Senhor, que os corações se convertam, que confessem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, que confesse com seus lábios. É aquele que nessa noite, Pai querido, entendeu a mensagem e no seu coração, Pai querido, queira fazer uma aliança com o Senhor, que disponibilize, Pai querido, aonde quer que seja, Pai amado, possa levantar do seu lugar, levantar, Pai querido, Senhor, do seu estágio de prostracismo, de enfermidade, de angústia, de preocupações, levantar as suas mãos e confessar o Senhor Jesus como Salvador. Pai, que a tua palavra possa trabalhar nesses corações e sejam todos abençoados para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, te dê a graça necessária para você orar. Deus tem chamado homens e mulheres para serem homens e mulheres de oração. Eu sei que levantar pessoas para oração é difícil, mas esteja aqui nessa igreja, aqui nessa obra, com um intuito no coração: eu quero orar. Há 18 anos, 19 anos atrás, não tinha nada disso daqui, estávamos aqui, essa chuva que chegou e molhou só quem está lá de fora. Deu uma molhada quem está lá de fora, mas quando era o antigo salão aqui, me lembrava que antes de ter sido feito, concretada essa parte aqui, os irmãos, os mais antigos, que já o Senhor já levou, chegavam aqui e vão levar a água, para ver com a água correndo. E eu de joelhos dobrados no meio da água. Ela só passava de um lado e eu estava no meio. Há 19 anos atrás. E quantas vidas foram salvas aqui nesse lugar. É, Jesus. Quantas pessoas foram libertas aqui nesse lugar. Glória a Deus e aleluia. Então tudo é para a honra e para a glória de Jesus. Valorize. Missionária Irene, ora por mim, missionária. Amanhã é aniversário da missionária. Amém? Vai fazer 58.
Você vai dar uma oferta ela de R$58. E pastor Josué, agora você pegou, hein? Peguei, né? É bom orar? A gente tem que abençoar também. Pastor, esse mês eu não tenho, mas o mês que vem eu vou fazer com todo amor e carinho. Você vai ver a dimensão dessa oferta que você vai abençoar a vida da missionária. Você vai ver. Todos que estão aqui. Missionária, eu não tenho dinheiro aqui, eu tenho no Pix. Pega o Pix da irmã Irene, fica à vontade. Mas faça com amor, faça com carinho. Faça com fé. Porque a coisa maravilhosa na nossa vida é quando a gente ama e a gente abençoa quem a gente ama. A palavra do Senhor nos ensinou a não ser a praticar amor de boca, não. O amor de verdade. Aí ela vai pegar os R$58 que você vai abençoar ela. Aí ela vai na loja, ela vai olhar a saia que ela quer comprar. Ela vai ver a blusa que ela quer comprar. E depois você vai falar assim: eu ajudei aquela irmã a ficar bonita, bem vestida. E você vai ter felicidade de ver isso. Amém? A palavra está dada. Que Deus te use a partir de agora. Deus abençoe, obrigado por tudo, por esse momento de fé. Amém? Em nome de Jesus.